dia aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunitária Vida Nova. Tenham todos também um bom dia. Então, nós estamos dando início a mais essa atividade nos domingos, na parte da manhã, onde hoje nós trazemos um companheiro nosso de outra casa, que vem nos brindar com o seu conhecimento, trazer novidade para a gente. Mas antes de ouvi-lo, eu vou convidar todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, que Jesus é o caminho para nós chegarmos até a nossa perfeição, a nossa melhora. Que cada um de nós possamos buscar no dia de hoje essa nossa evolução, esse nosso progresso, essa nossa melhora, nessa casa bendita, onde, quando aqui chegamos, encontramos toda essa paz, essa harmonia, trazidas pela direção espiritual do Pátria, que nos proporciona esses momentos maravilhosos em nossa existência. Aproveitemos, cada um de nós, este momento. Aproveitemos esse banquete, esse alimento para a alma, tão importante para nós entendermos as vicissitudes das nossas vidas. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam colocar as melhores palavras para que todos nós possamos compreender todo o pensamento, todo o ensinamento que o companheiro irá nos transmitir na manhã de hoje. Como é bom estarmos aqui, reunidos entre amigos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Se conosco, que assim seja. Bem, o nosso companheiro é o Geraldo, que já esteve aqui em outros momentos, todos conhecem ele. E hoje ele vai falar sobre Jesus no calendário cósmico. Então, um tema muito interessante e que desperta muito interesse para todos nós. Geraldo, boa sorte. Fica à vontade. Obrigado. Tá certo? Tá, né? Ok. Bom dia. Bom dia. Tá alto demais? Regula lá, tá bom. Bom dia, então. Desejo a todos muita paz. É uma alegria estar voltando aqui. Estava conversando com o Valdir, que o ano passado eu estive aqui em julho, e o Aurélio, que havia escolhido o tema, que queria, ele não pôde vir porque ele estava adoentado. Então, quero enviar meu abraço ao Aurélio, que ele esteja vivendo esses momentos gloriosos, porque foi um companheiro de batalha bastante presente na divulgação do Espiritismo. Esse tema... Opa, deixa eu ligar aqui. Esse tema, Jesus do calendário cósmico, quem lembra desse homem? Carl Sagan. Para quem é mais jovem aqui, ele tinha uma série na TV que chamava Cosmos. Hoje tem uma outra pessoa que apresenta o programa, eles retomaram o projeto. Hoje com muito mais recursos, de tecnologia, de inteligência artificial. Mas Carl Sagan foi o homem que tornou possível e do entendimento público a astronomia. E como um professor ele sabia explicar de uma forma magistral. E ele fez algo muito interessante de várias coisas que ele fez. Uma das coisas, ele criou um calendário, porque nós precisamos de parâmetros para poder entender o tempo. E ele criou um calendário de um ano, com o início da evolução, da explosão do Big Bang lá do universo e toda a extensão de tempo até que chegássemos nos dias de hoje. Só para a gente entender o quanto de tempo
isso levou para que hoje a gente chegasse aqui a 14 bilhões de anos, a gente sabe. Mas a gente não sabe as épocas em que as coisas foram surgindo, quanto tempo levou isso para poder surgir, tá? A ciência sabe que esse calendário, né, por estudar os efeitos de tempo, de expansão do universo, então a ciência travou aí, são 13 bilhões e 800 milhões de anos, tá? E aí, vendo essas coisas, eu queria saber, falei, mas onde Jesus se encaixaria nisso aqui? Jesus nos deu sinais da sua idade. Jesus foi um homem das cavernas como nós, e ele avançou mais rápido, né? Como é que pode isso? O que aconteceu? Se nós todos fomos criados simples e ignorantes, como é que alguém de um momento para outro explode e sai? Porque no livro dos Espíritos a gente aprende que alguns vão mais rápidos que outros. Mas não é possível um espírito dessa categoria, igual a nós, assim, ou surgido no mesmo tempo, se tornar alguém de esferas crísticas, né? A gente ouve bastante esse falar de esferas crísticas. E eu fui me perguntar como Jesus chegou a avançar mais rápido que a gente, ou ele é bem mais velho do que a gente imagina, né? Então, mais velho no nosso tempo. O que eu fiz? Eu fui procurar nas falas de Jesus, né, onde ele dá esses sinais de que ele é muito anterior a gente. Quais eram as coisas que ele falava que dão a entender uma outra coisa? Eu vou começar explicando um pouquinho algo que uma base para a gente entender exatamente onde eu quero chegar, para a gente ver que existem coisas acontecendo que alguns sabem, mas a maioria não se dá conta disso daí, né? Nós temos tecnologias hoje que utilizam isso, é algo difícil da gente entender como é que isso funciona, mas as tecnologias usam isso hoje, e com certeza os espíritos conhecem, talvez esteja aí o campo em que nós nos comunicamos, por que determinadas respostas dos espíritos são dadas, e a gente tenta entender, tenta explicar. Eu preciso falar um pouco sobre o tempo, tá? O tempo é algo que a gente vai entender por cima, mas isso daí, o que eu vou falar aqui, está acontecendo, tá? A gente só não se dá conta disso. Para mudar a vida é preciso mudar as referências. Então, para entender alguma coisa, eu preciso sair das minhas referências e ir para um outro ângulo e olhar as coisas por um outro ângulo, obter mais informações para poder entender, compreender determinadas coisas. Por que os espíritos falam de determinada forma com a gente? Por que insiste que a gente tem que ser bom? Por que fala que tem que perdoar 70 vezes 7? Porque o amor todas essas coisas, e a gente tem tanta dificuldade, que existem conhecimentos que nós ainda, a maioria de nós não tem, mas nós vivemos dos efeitos dela e a gente não sabe disso. Muito bem, vamos lá. O tempo não flui igualmente para todos, tá? O tempo não é igual para todos. A taxa que o tempo passa é relativa e depende de dois fatores: sua velocidade, quanto mais rápido você se move, tá? Em relação a um observador, mais devagar o seu tempo passa para esse observador. Se alguém tiver numa velocidade muito grande e eu tiver condição de ver dentro dessa nave, por exemplo, para mim o tempo dentro dessa nave vai estar passando devagar. Isso acontece, tá? Vocês vão ver que nós usamos aparelhos que calculam isso. Essa velocidade dele, se eu pudesse olhar dentro da nave, se eu fizesse assim para vocês, tá, da nave, né? Para vocês iam olhar eu fazendo assim, ó. E a minha fala seria muito tal, porque o tempo passa mais devagar.
dentro dessa nave, tá? A gravidade, quanto mais forte a gravidade no local, mais devagar o tempo passa. Aqui na Terra nós temos uma gravidade grande. O tempo aqui passa diferente do tempo no espaço. E isso acontece, tá? Vocês vão ver, quem usa GPS aqui? Todo mundo usa GPS. O GPS, vocês vão ver, faz esse cálculo, porque senão nós teríamos problemas. Tá? Então vamos lá. Outra coisa que para a gente entender. Nós humanos, o nosso tempo é linear, ele anda em fila. Nós temos passado, presente e o futuro está lá na frente. Mas eu não consigo começar essa palestra de novo. Tá? Da gente parar aqui e voltar atrás, porque o nosso tempo é linear. Nós vivemos de eventos. O evento do início da palestra já aconteceu. Nós estamos caminhando nesse evento. Tá? Então essa nossa linearidade, olha, nós estamos presos a essa cadeia de eventos. É essa gravidade aqui, é essa cadeia de eventos que faz a gente envelhecer. Esqueci. Que faz a gente envelhecer. Tá? Por isso que nós somos colocados aqui. E para os espíritos? Os espíritos não têm a mesma visão da gente. Eles têm uma visão atemporal. O acesso é não linear. Eles não precisam seguir na fila. Eles veem tudo como se fosse no filme. É por isso que quando alguém desencarna, para ele, a dor, vocês já ouviram falar isso ou leram em livros, a dor é algo presente. Por quê? Os espíritos não têm passado, o plano espiritual não tem passado, presente, não existe tempo. É difícil da gente entender isso? Porque o tempo só se dá na gravidade, tá? Quando você está encarnado aqui. É difícil a gente entender que eles não têm tempo, mas eles não vivem da mesma forma que a gente. Os espíritos vivem um presente constante. Por isso que o sofrimento é constante, por isso que a alegria é constante, por isso que os espíritos nos falam isso. Passado, presente e futuro, eles têm uma visão geral das coisas. Então tudo está dentro do presente deles, né? Nossa condição material, olha, a nossa existência nos prende a essa linearidade de tempo. A gente tem que ficar aqui passando, esse passado, presente e futuro, assim, é o que vai fazendo a gente desenvolver o corpo físico, crescer, fazer as coisas, desencarnar. Nós precisamos disso aqui, essa é a escola que faz isso. Tá? E os espíritos sendo livres, eles não têm as restrições, olha, impostas pelo espaço-tempo. Isso aqui, espaço-tempo, nós vamos ver. Eu preciso disso aqui, gente, para a gente entender depois, tá? É como se ele fosse, olha, é isso aqui o tecido espaço-tempo. Imaginemos que nós peguemos uma malha aqui e a gente estica essa malha por toda a sala. Eu jogo uma bola de boliche no meio dessa malha. O que vai acontecer? Ela vai afundar no meio, não vai? É isso aqui, ó. A gravidade é isso. Um corpo de grande massa, ele vai distorcer esse tecido espaço-tempo aqui. Fala assim, tem uma música que fala que Deus fez esse colosso suspenso no ar. É como se a Terra estivesse suspenso no ar. A Terra não está suspensa no ar. A Terra está nesse tecido espaço-tempo. Então, quando um corpo de massa grande, né, ele está aqui, todos os outros que estão passando aqui à volta, eles ficam submetidos a essa gravidade maior aqui. Então, eles ficam rodando. Se eu jogar uma bola de boliche no meio e jogar bolinhas de tênis, elas vão ficar girando, elas não vão conseguir formar a gravidade delas, né? Ali vai ser pouca gravidade, mas vai ficar rolando, sendo atraído por essa gravidade. Isso é o que existe, tá? Como é que a gente sabe disso?
Einstein, em 1919, ele fez uma experiência em Sobral para saber sobre essa tessitura espaço-tempo, onde todos os mundos estão colocados, para saber se isso era real. O que ele fez? Essa aqui é uma estrela. Eles posicionaram a estrela, ela está aqui, é a posição dela. E o que eles precisavam para saber se a luz faz a curvatura nesse tecido espaço-tempo? É como se ela caminhasse por essa mesa, se afundasse alguma coisa, ela acompanha a volta dessa gravidade. O que ele fez? Eles estiveram em Sobral, no Ceará. Sobral e acho que na Indonésia. Mas aqui no Brasil foi o experimento que deu mais certo. O que ele fez? Eles sabiam que a posição da estrela estava aqui. Quando teve o eclipse, e eles com os telescópios, eles conseguiram ver a estrela aqui, ó. Eles fizeram cálculos aí assim, eles conseguiram. A estrela não estava ali. A estrela estava atrás do Sol. A única maneira dessa estrela aparecer aqui é se ela fizesse isso aqui, ó. Se ela tivesse aqui atrás, só se a luz tivesse feito isso aqui, ó, no observador que está aqui, ó. Ela tinha que ter percorrido essa curvatura do espaço-tempo para aparecer ali. Isso são coisas que acontecem, tá? Agora nós vamos falar como é que a gente usa esse conhecimento aqui. Alguém sabe o que é isso? Esse aqui é um relógio atômico, tá? Hoje, relógios atômicos são aprisionados, os íons de alumínio são aprisionados, e esses relógios eles são tão precisos que para eles atrasarem ou adiantarem um segundo, leva 30 bilhões de anos. Então, um relógio preciso. Por que a gente precisa de relógio preciso? Por conta de várias coisas, mas por conta disso aqui. Quem usa GPS vai saber disso. Como é que você usa o seu GPS? Você liga o seu GPS, você aciona lá o lugar que você vai. O que acontece? Nós vamos ter pelo menos 4 satélites para triangular. O nosso aparelho aqui, ele capta o tempo que levou a informação para chegar do satélite até nós, ele calcula. Então ele tem que calcular o tempo que levou de cada um desses satélites, para poder triangular e localizar você no tempo correto que você está. Como nós estamos aqui e os satélites estão aqui em cima, os satélites estão a 20.200 quilômetros de altura, viajando a uma velocidade de 14.000 quilômetros por hora. Gravidade fraca, aqui em cima, ele adianta 45 graus, 45 microsegundos. Ele adianta, por quê? O tempo aqui em cima é diferente. São relógios atômicos. E por isso que eu falo, isso está acontecendo, a gente não tem noção disso. Nós estamos aqui, o tempo para a gente passa mais devagar. Só que ele está a uma velocidade de 14.000 quilômetros, ele atrasa, ele atrasa 45 aqui e adianta 7 microsegundos aqui. O que os engenheiros perceberam? Que para o nosso satélite, o nosso GPS funcionar, vocês já viram? 10 metros de erro, 1 metro, essas coisas. A diferença de um para outro aqui dá 38 microsegundos. Sabe quanto significa 38 microsegundos no nosso GPS? 11 quilômetros de erro. Se isso não fosse corrigido, nós erraríamos a cada dia 11 quilômetros. Ele é cumulativo, 11, 22 tal. Então os GPS não seriam precisos. Por isso que esse entendimento do tempo ele é importante, porque nós usamos as coisas aqui. Ou seja, o tempo passa mais devagar quando a gente está na Terra e passa mais lento quando se está
no espaço. 20 mil quilômetros da Terra, o tempo já está passando diferente. São relógios atômicos. Imagina o nosso relógio, um relógio qualquer. Muito bem. Olha só a pergunta 240 do Livro dos Espíritos. Não é isso que faz com que vocês nem nos compreendam. Olha, os Espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E isso faz com que vocês nem sempre nos compreendam quando se trata de fixar datas. Perceba que Espíritos ficam fixando datas, o tempo para eles não é igual ao nosso. O tempo não existe para eles. Como eu falei aqui, eles estão num presente constante. Dor é o presente constante, por isso que ele encarna e vem assim, e ele tem sempre no plano espiritual, ele está com aquele compromisso, com aquelas coisas, por quê? É sempre o presente, como a alegria é sempre presente. Os Espíritos vivem fora do tempo, tal como nós compreendemos. O tempo é algo complicado para a gente. Nós vivemos numa sequência de eventos. Mas veja, o GPS é uma das provas de que Einstein estava certo sobre a relatividade do tempo. A gente utiliza todos os dias sem saber que quando você liga o seu aparelho, você está sendo caçado por pelo menos 4 satélites que estão girando em torno da Terra, a 20 mil quilômetros daqui, a 14 mil quilômetros por hora, e corrigindo a dilatação de tempo de uma forma que nós tenhamos aqui uma precisão. Muito bem. Por que eu falei tudo isso? Para a gente entender a questão de tempo. O Carl Sagan, ele fez um calendário para a gente entender, porque como nós precisamos de referência, a tentativa aqui é fazer com que vocês mudem as referências para poder entender a questão de tempo, né? Aqui, olha só, ele colocou um ano como 13 bilhões e 800 milhões de anos, a explosão do Big Bang. Um mês nosso como 1 bilhão 150 milhões de anos. Um dia, 37 milhões e 800 mil anos. Uma hora em 1 milhão e 600 milhões e 600 mil anos. Um minuto, 26.300 anos. Um segundo, 438 anos. Isso significa, nesse calendário, que o Aurélio tinha 80 anos, não é? O Aurélio viveu, nesse calendário cósmico, 0,18 segundos no calendário cósmico. Então, uma pessoa de 80 anos vive 0,18 segundos. Tá? Quem morre antes, vive menos. Mas veja a questão de tempo nosso aqui, como para o universo, a nossa vida é muito rápida. As nossas encarnações também se processam de forma muito rápida. Agora, para nós é uma eternidade quando a gente vem aqui. Muito bem, vamos lá para a gente ilustrar melhor. Olha só, dia 1º de janeiro, tá? O Big Bang, 13 bilhões de anos atrás. Em março surge a Via Láctea. Olha só, de janeiro até março, para surgir a Via Láctea, as explosões todas que aconteceram. 10 bilhões de anos se passaram. Aliás, 4 bilhões de anos se passaram. A formação do nosso sistema solar, só em agosto. Percebam como o tempo está. Onde é que nós estamos? Cadê nós aqui? 4 bilhões e 600 milhões de anos. Os primeiros organismos multicelulares em novembro, há 1 bilhão 150 milhões de anos atrás. Os primeiros multicelulares, várias células. Tá? Em dezembro, no dia 24, surgiram os dinossauros. Cadê a gente? Tá? Onde é que nós estamos? 230 milhões de anos. Perceberam por que Carl Sagan fez esse calendário? Para a gente ter referência. Tá? Os dinossauros no dia 24 de dezembro. Só que no dia 29 de dezembro
a extinção dos dinossauros, 66 milhões de anos atrás. Cadê a gente, meu Deus do céu? Olha aqui, no dia 31 de dezembro, às 21 horas e 24 minutos, os primeiros ancestrais do homem, o Homo erectus, nós aparecemos, nós começamos a surgir, faltando 2 horas e meia praticamente para terminar esse ano cósmico. Isso equivale a 2 milhões de anos atrás. Será que Jesus estava aqui? Será que Jesus foi um desses Homo erectus e ele viajou mais rápido que a gente? Né? Agora vai começar a ficar mais interessante. Às 24 horas, aos 10 segundos, para terminar o ano cósmico, são 4.700 anos que apareceram as pirâmides. O Cabral chegou no Brasil faltando 3 segundos para terminar esse ano cósmico. E aqui somos nós hoje, do último segundo, né, menos de meio segundo talvez, é a nossa existência. Para tanto orgulho, né? Nós somos a coisa mais nova que apareceu aqui. Jesus esteve entre nós no ano cósmico 5 segundos atrás. Nossa, faz tanto tempo, tantos séculos, né? E a pergunta é, ele deixou sinais que atestem que ele era um Homo erectus e avançou mais rápido, ou ele tinha uma outra situação, né? Os discípulos perguntaram, por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado o conhecimento do mistério dos reinos do céu, mas eles ainda não. Ou seja, existem coisas que precisa de alguém que conduza para poder ir explicando. Vamos ver se ele deixou sinais com a gente. Antes da questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo mais perfeito e moral da humanidade. Olha só, olha que interessante. Por que nós tivemos que falar de tempo? Disse Jesus, em verdade vos digo, João 8, 50, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não está limitado à cadeia de tempo. Quando ele diz que eu sou, ele fala num presente. Jesus não estava na linearidade de tempo que esse universo ele avançou. Nós contamos em anos porque teve passado, né? E nós estamos num presente caminhando para o futuro. O que ele diz aqui é que ele está fora disso. Ele está fora dessa linearidade do tempo. Porque ele diz, ele podia dizer aqui, ó, antes que Abraão existisse, eu era. Aí ele estaria falando do tempo nosso aqui. Então ele nasceu, ele tinha nascido antes de Abraão, mas ele não fala isso, ele diz eu sou. Ou seja, se pegar a história bíblica, a gente vai pegar a genealogia, vocês vão ver Abraão e todo mundo assim, né? Ele fala, Jesus é da família de Davi, mas antes de Abraão ele já era, né? Eu sou. Então ele fala no presente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aqui, ó. Não se trata de Jesus como uma criatura, mas como um agente criador. Aqui ele está dizendo que Jesus participou da construção desse universo, ou seja, ele não é um homem pré-histórico. Opinião de um espírita não é doutrina espírita, tá? É opinião. Mas a minha opinião, pelo que eu pude ver, Jesus está fora disso e ele fala dessas coisas nas entrelinhas. Ele participou, sim, da criação. Olha só, em João, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo,
como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está falando que ele tinha um conhecimento, uma proximidade com o Criador, né? E que ele participou, porque ele está pedindo a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. E mundo não é a Terra, tá? Mundo é o universo que ele está dizendo aqui, ó. Mais uma lembrança pessoal de que Jesus, um estado de glória e união com o Pai, precede a própria existência do mundo material. Qual é o mundo material? É a Terra? Não, o mundo material é o universo todo, né? Outra coisa, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós falamos assim, Jesus é o Filho, né? Foram criados, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades. Tem um termo primogênito, o prototokos do grego, que significa a primeira, não é a primeira criatura, né? É o que tem primazia, o preeminente, ou seja, ele não é que ele é o primeiro, mas aquele que tem como se fosse um herdeiro, vamos dizer assim, é ele que é o primeiro a receber, tá? Então, tornou-se o quê? O Jesus como sendo o primeiro Filho de Deus aqui na Terra, tá? Isso daí é teologia. Então Jesus é o que tem primazia. Olha só o que ele fala aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não diz eu ensino, eu mostro, ele diz eu sou. Jesus fala sempre no presente, porque ele não está preso à linearidade de tempo nossa aqui. E ele fala, olha, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós achamos, quando a gente olha, vamos mudar nossa referência aqui, como eu falei no início. A gente olha como princípio e fim, como assim, nasceu e o mundo vai acabar, vai ter um apocalipse. Não é isso, pelo menos na minha interpretação. Ele está dizendo que ele é o alfa, ele é o começo de tudo, tá? E o fim é o objetivo que aquilo está se estendendo, o universo está se expandindo ainda, né? E aí a gente vem com um espírito dessa categoria, fora do nosso tempo, participante, no meu entender, da criação desse universo, sendo um dos arquitetos deste universo, tá? Sendo alguém que ajudou na construção. Por que ele dominava tanto os elementos? Ele tinha a capacidade de curar. Por que ele conhecia tanto? Não é possível que ele tenha sido criado aqui, porque era a minha pergunta, né? 4 bilhões e 600 milhões de anos da Terra, onde que Jesus aparece ali? Sendo que há 2 milhões nós tivemos o Homo erectus. Então Jesus era um homem primitivo que avançou rápido, mas pelo que ele fala, o que ele induz, ele não teria. Que aí seria, para nós, seria muito vergonhoso, né? Alguém em 2 milhões de anos virar um Cristo e a gente aqui avançando nesse tempo, e nós estamos nessa fase ainda, com guerras, com preconceitos, com uma série de coisas, e um espírito desse surgir com um amor tão grande, né? Que veio trazer para a gente isso aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqueles que reconhecem essa pequenez nossa aqui, e que está disposto a aprender, né, está disposto a olhar para as coisas, deixar de lado orgulho, deixar de lado arrogância e vaidade, a aprender, esses são os simples. Por quê? Vocês viram o calendário cósmico? Aquelas distâncias, aquelas coisas todas? Para nós, gente, nós somos insignificantes nessa história toda. Não adianta a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Porque todos nós somos iguais, não importa o quanto você tenha de fama, o quanto você tenha de riqueza, o quanto você tenha, o fim é o mesmo.
uma caixinha debaixo da terra, cimentado, e acabou. Não temos como levar títulos, não temos como levar nada. Então, aqueles que compreendem a nossa pequenez e desperta a vontade de aprender, são aqueles que vão conseguir passar pelo fenômeno da morte um pouco melhores para ser recebidos do outro lado, né? Que aqueles que estão presos ainda a conceitos de orgulho, de arrogância, têm muita dificuldade. E ao passar para lá não existe tempo, vai existir um tempo. Por que os espíritos são duros de tirar a cabeça deles, por exemplo, né? Dos espíritos obsessores, a vingança, o ódio, aquelas coisas? Porque eles estão vivendo o presente daquilo que aconteceu. Vocês já tiveram situações ruins na vida, que toda vez que lembra, vem aquela coisa ruim, vem aquela sensação que parece que você está vivenciando aquele momento e estraga o seu dia sem ninguém falar nada? Você imagina, multiplica isso por 1000 vezes para um espírito que desencarna numa situação dessa, no plano espiritual. Viver, não ontem, viver o hoje sempre, aquele presente que está a todo momento na dor ali, né? Olha só, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. As lágrimas são um rio que limpa a alma, as dores, os portais da compaixão. Através da dor, compreendereis a dor do outro. Aqui a empatia com o outro. É por isso que nós estamos aqui. Para a gente aprender o que o outro sente, a gente tem que sentir a mesma dor. É por isso que não existe um pensamento de justiça de Deus. Nós tratamos Deus, e as religiões tratam Deus como algo muito pequeno, né? Nós achamos que nós entendemos Deus. A gente pega um livro e fala: olha, a verdade está aqui e eu estou com a verdade. Diante dessa situação, diante da nossa pequenez, que verdade você tem? Que verdade você detém? Essa verdade é a arrogância. Não estou criticando os livros. Estou dizendo que você tem que mudar de referência para você entender, porque ali estão coisas maravilhosas. Mas você tem que entender o que você está lendo. Porque se você entender com os olhos materiais, você vai entender as coisas no mundo material, né? Eu até li uma frase de Sêneca esses dias, eu não lembro, nós falamos lá em casa, que nós queremos viver como se fôssemos deuses, né? E temos medo da morte, ou temos medo da... Por quê? Porque uma coisa nós sabemos: a morte é inevitável. E quando a gente se liberta desses conceitos materiais, quando a gente olha essa referência, tem mais coisas aqui, mas eu já vou terminar. Quando a gente olha para as referências de um outro ângulo as coisas, a gente começa a ficar mais tranquilo. É por isso que Jesus dizia que nós poderíamos perdoar o outro, a gente desenvolveria o amor pelo outro. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre a questão se é possível, eu não lembro o número da questão, se é possível a gente ser melhor assim. Os Espíritos falam, sim, e por uma questão, e por insignificante esforço. Um insignificante esforço, ou seja, algo muito insignificante, que é a vontade. Se a gente ativar a vontade, né, a gente seria. Então, quando você tem referências de tempo, quando você vê que nós estamos vivendo aqui e os conhecimentos que nós temos hoje já estão nos mostrando coisas que algumas décadas atrás seriam impossíveis de se entender, hoje nós estamos entendendo. Tem pessoas que falam que o homem não pousou na Lua, né? Naquela situação de querer segurar a tradição que tinha lá atrás. Hoje já não se coloca mais isso em negação.
Mas hoje nós temos aparelhos, nós estamos falando de física quântica, né? Física quântica, o que acontece na física quântica, a física clássica nossa, de Newton lá para a física quântica, as mesmas são diferentes, coisas acontecem que a gente ainda não tem o domínio total. Nós temos aparelhos usando física quântica. Você tem seu celular, você tem sua geladeira, aparelhos de tomografia, PET scan, todas essas coisas que usam o conhecimento. Mas ainda nós estamos tateando nessa parte, que talvez seja aí o caminho pelo qual os espíritos fazem as materializações, provavelmente seja isso. Os espíritos fazem as curas e as coisas que nós não aprendemos. Então, dentro desse conceito de tempo e da nossa pequenez, e que 80 anos significa 0,18, nem um segundo no tempo cósmico, que a gente possa baixar a nossa bola, né? Olhar o outro de forma diferente, mesmo quando às vezes a gente está criticado, a pessoa chegar para a gente e falar: você sabe com quem você está falando? Estou falando dentro do que a biologia fala, eu estou falando com alguém com 100 quatrilhões de células, sendo que 70% desses 100 quatrilhões de células aí são outras vidas que estão assim, que vai apodrecer de qualquer forma como um animal, porque pensa bem, você já viu um animal morto e apodrecendo, não viram? O ser humano acontece a mesma coisa. Então é muito humilhante para o orgulhoso saber que do mesmo jeito que desintegra um animal, desintegra o corpo físico. Dentro disso, que a gente baixa a bola, respire fundo, motorista fechou a gente, calma, né? Calma, fica tranquila, levante-se para fazer parte da falange que ajuda no trânsito, a falange que bota calma ali, e que dentro dos nossos lares a gente pense nisso e a gente leve sempre a harmonia para o nosso lar. Se não der, nós vamos ficar, mas nós não vamos destruir os laços lá de dentro. Então, pensando nesse tempo, que os últimos 3 segundos, 1 segundo que a gente veio, que a gente está aqui, e que 0,18 a gente vai embora, então que a gente aproveite isso como a mudança de referência nossa em relação às grandes coisas que a gente tem que fazer nesse universo. Que Jesus abençoe a todos e que todos aqui possam ter uma boa viagem nessa aventura na vida, rumo às estrelas, né? Rumo a nos tornarmos um dia espíritos conhecidos por nós hoje primitivos, né? Como anjos, e que a gente possa aí ganhar as nossas asas também aí, porque nós estamos caminhando para esse, não é esse fim, mas para esse estágio. Tá bom? Muita paz a todos, fiquem com Deus, um bom domingo a todos aí.